24, para a glória do Eterno. Abra a Bíblia Sagrada no livro de Jeremias, capítulo de número 7, versículo de número 23 e 24. Diz assim: mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para diante. Senhor Deus, aqui estou uma vez mais, pela oportunidade que o Senhor está me concedendo, Pai, de transmitir a Tua palavra, este ensinamento que o Senhor deste, meu Deus, e revelaste pela Tua infinita bondade. Abre a nossa mente, meu Deus, que possamos sermos receptores daquilo que o Senhor tem para com cada um de nós. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo a vez mais esta mensagem. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus queridos, se nós fôssemos transitar nas ruas a qual nós moramos, na cidade a qual nós residimos, eu tenho plena convicção que nenhum de nós não queríamos que nós fôssemos mal falados. Ainda que a pessoa tenha uma índole meio que grotesca, ele não quer ser taxado daquilo que ele é. Eu não vou dizer o nome por questão de ética. Eu conheço alguém lá na minha cidade que teve um tempo que as pessoas falavam mal do profissionalismo dele, porque era um tipo de pessoa que eu tenho certeza que ele não é mais essa pessoa, que ele não tinha responsabilidade de entregar os seus compromissos em dias. Uma vez eu conversando com ele, eu disse: meu filho, não é bom você viver outro patamar de vida a partir de hoje, porque, irmãos, entenda, o ser humano, ele é típico disso. Olha para cá, ele é típico disso. Você sabia que o ser humano, ele acha melhor você falar mal dele? Como assim, pastor Enzo? Porque quando a pessoa vai chegar para conversar com ele, né, para abrir os olhos dele, para dialogar com ele, para aconselhar ele, ele acha ruim, né? Porque a pessoa está sendo verdadeira com ele. Eu chamei ele e disse, quase que eu falo o nome da pessoa, irmão, veio bem aqui, ó. E tem um bocado de gente de Paragominas que me acompanha pela rede social. Sério, veio bem aqui, mas engoli. E eu disse assim, olha de novo, fulano, porque isso é muito feio para ti. Tu és um servo de Deus.
e ser taxado como enrolado, isso é muito feio. E a temática, meus irmãos, ela é bem direta, ela é constrangedora. Quem diz que tu és um progressista ou um regressista? Porque nessa transição pronunciadora de Deus ao povo de Israel, Deus literalmente ele disse: e eu serei o vosso Deus, ou seja, do verbo ser, né? Aí você analisa conosco na noite deste dia, Deus se apresentando ao seu povo, dizendo que ele, o ser que ele é, que não era, continua sendo. Uma coisa, meus irmãos, é a minha personificação, a minha presença e o meu comportamento, porque aqui está dizendo, e eu serei. O serei é o comportamento, o eu é a existência. Olha para cá, irmão, vocês têm uma ação, presta atenção, para cá, deixa. A gente tem uma facilidade tão grande de perder assim o foco, né? Aí não aprende nunca. Vamos lá. E quando Deus disse assim: ei Jeremias, diz ao meu povo, para eles dar ouvido para mim, porque eu, pela minha existência, e eu, quando eles derem ouvido a mim, eu serei. Volto a dizer, homem, personificação e atitude. Deus literalmente estava personificado pela sua palavra e por aquilo que era realizado na vida do povo de Deus, por aquilo que ele era e pela sua existência. É um mau hábito, meus irmãos, do homem, porque infelizmente isso é típico do homem, viver essa vida taxativa, a qual Deus literalmente, ele reprova. O interessante é que o homem ele vive um comportamento reprovado pelo Senhor, e ele quer que o Senhor o aprova. Porque é muito claro, meus irmãos, e muito fácil de entender que Deus, agora sim, segura. E Deus literalmente disse: olha, a minha presença, o interessante é que Deus disse para Paulo: ei Paulo, tu está reclamando desse espinho na carne que está no teu corpo? A minha graça te basta. Ou seja, a ação de Deus pela graça bastava. Algo que ele não merecia. A misericórdia do Senhor estava na vida do povo de Israel. Deus estava até usando Pedro ali, ninguém estava percebendo. Fecha ali aquela porta, porque senão vai entrar. E o interessante, meu querido irmão, quando eu falo acerca de ser típico do homem, Deus disse: olha, vocês como pessoa
povo escolhido. E se você prestar atenção, você vai entender com muita propriedade aqui Deus apresentando o povo e apresentando a transição do povo. A pessoa é uma coisa e a transição é uma outra coisa. Porque é o nosso comportamento é que vai literalmente definir o que eu sou, o que você é. Aí você anda na rua, aqui do campo do bairro Cidade Operária, que é muito grande, e você é conhecido, ou coisa bonita, é quando você é elogiado no meio dos homens. Há uns anos atrás, eu já falei aqui, na época eu estava falando sobre o Sermão do Monte, e eu apliquei o que eu vi na época que eu era solteiro, em Paragominas. Eu vim de uma certa localidade, essa pessoa não sabia quem eu era, mas ela sabia quem era um irmão que tinha um apelido por nome de Grande, olha o Grande passando. E esse irmão, ele vendia lanche em Paragominas, ou vende até hoje. Inclusive, o irmão dele foi ovelha minha lá em Paragominas. Aí, meus irmãos, ele passou, porque se ele me visse, ele tinha dado irmão, onde ele estava, se ele visse um dos irmãos da igreja, ele gritava. É basicamente como daqui na casa do Manuel, se ele te visse, irmão, Pai do Senhor, ele gritava. E ele não me viu. Mas eu escutei alguém falando. Quando ele passou, alguém disse: se todo crente fosse igual esse irmão aí, eu tinha sido crente há muito tempo. Aí a pergunta é que Deus está dizendo para você e para mim: e tu? Quem dizes que tu és? Porque, irmão, você vê aqui com muita propriedade dizendo: olha Deus, mas isto lhes ordenei. O interessante é que eu estava conversando com alguém um dia desse, e dizendo para essa pessoa que convocação está acima de convite. E tem gente que, infelizmente, meus irmãos, ainda não entendeu a forma que Deus se apresentou e continua se apresentando a mim e a você. Porque na medida que Deus, Ele tece uma lei, a mim e a você, Ele está nos ordenando. Detalhe, Deus não está me tecendo convite, ide por todo mundo, não. Ele está dizendo: ide, ei. Isto é uma ordem imperativa. Ele está me ordenando, Ele está te ordenando. Pastor, o que é que tem a ver? Eu estou te apresentando o pronunciamento. Que pronunciamento é esse, pastor Enzo? Aqui, pronunciamento que está acima de qualquer coisa. E exemplificando o pronunciamento: ordem. Mas isto lhes ordenei, dizendo. Irmão, Deus literalmente ordenou a eles. Eu estou dando a vocês uma ordem. Eu estou delegando a vocês a forma que vocês têm que se comportar, têm que transitar na minha presença. Detalhe, diz a eles, para eles me darem ouvido, porque eles são pessoas que são obras-prima minha, é um povo escolhido meu. Diga a eles, Jeremias, para estar com seus ouvidos abertos, não agravados. E quando ele disse e eu,
Ele está dizendo, porque os meus olhos, ô Jeremias, estão fitados, porque um dia, mandai, eu teci a eles uma promessa, porque eu não sou Deus que minto, eu não sou um Deus que engano, eu sou um Deus verdadeiro. Eu não sou um Deus ausente, eu sou um Deus presente. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E eu, Jeremias, serei. Do verbo ser. Eu sou. Ele é. Tu é. E assim vai, eu, tu, ele, nós, vós, eles, assim vai, do verbo ser. Olha, eu serei. Quando ele disse o vosso Deus, tu está inserido nisso, Jeremias. Porque era para Deus dizer assim, eu sou Deus deles, não, eu sou vosso Deus. Deus, na verdade, não, é por isso que eu falo, irmão, corta lá e corta aqui. Não é porque eu estou pregando aqui. Que conversa é essa, meu irmão? Essa mensagem é para nós. Só que tem gente, infelizmente, que eu volto a dizer, que ele vive um devaneio diante do Senhor. E uma vulnerabilidade tão grande ao negativismo, que os conceitos deles estão infelizmente fora das realidades de uma ordenança do Senhor. Aí muitas das vezes a gente quer ser bem falado, bem visto, bem aceito. Não é assim não, meu irmão. Deus me deu uma mensagem hoje pela manhã, se você ver, meu irmão, o que Deus vai falar aqui domingo vai ser coisa forte. Meu irmão, é coisa forte da casa do Pai, do trono da glória para o meu coração e o teu coração. Deus vai falar conosco aqui domingo de forma tão grande, que rapaz, eu pensava que era isso daqui, mas não é não, meu irmão, é diferente. Porque aqui está dizendo com propriedade, ei, eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. É muito fácil a gente dizer que faz parte de um povo, é muito fácil a gente dizer que faz parte de uma instituição, e aí? É basicamente assim. Todo mundo conhece a farda do militarismo, a farda do exército. Ela não é só uma farda, é só uma cor. Aí eu digo que sou do exército e chego lá e eu sou um militar, né? Porque a Bíblia nos tipifica como soldados. E eu chego lá, meu irmão, com a minha roupa que eu achei por bem vestir. Ei, e bota uma coisa na tua cabeça, colocamos uma coisa em nossa mente. Deus, quando ele disse, olha, ele está dizendo, olha, eu sou este ser, e acabou-se a conversa. E as minhas atitudes são assim como eu sou o que sou, as minhas atitudes também são imutáveis. Eu volto a dizer, são imutáveis.
A imutabilidade literalmente é pertencente a Deus. Isso é fato. E Deus disse: olha, eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. O interessante é que ele diz com propriedade: olha, se vocês me derem ouvidos, eu vou estar na frente de vocês, como eu disse para Josué. Josué, eu vou endireitar, não, Isaías, eu vou endireitar os caminhos tortuosos. Não foi assim que Deus disse, em promessa ao povo de Israel? Quando ele diz isso, ele traz: olha, eu vou estar sempre na frente de vocês. E trazendo para com aquilo que eu acabei de dizer, o militarismo, nós temos uma farda, uma roupagem só. Eu só estou colocando o exército como exemplo para você entender melhor. Aí tem gente, na verdade, que quer estar vestido com a roupa que ele acha que ele tem que vestir. Você sabia de uma coisa? Que quando o sacerdote ia para o templo, ele iria com a roupa a caráter para o templo? Ele não ia com a roupa que ele ia dormir, não, meu irmão. Que ele dormia, não. Nenhum sacerdote ia para a casa do Senhor. Porque, irmão, tu sabia de uma coisa? Que tem gente que até para vir para a casa do Senhor, ele veio com qualquer roupa. Tem gente que vai para a casa do Senhor de boné, com camisa de time, né? Essa falta de respeito. Meu irmão, um dia desse alguém, vou falar, eu sei que isso não é. Uma vez eu preguei aqui sobre roupas, na época, esqueci até a temática, e a pessoa estava de bermuda na tribuna. Pastor, meu irmão, até irmão, eu tenho certeza absoluta que no fórum, né? No fórum, ele não entra de bermuda. Aí vem para a casa do Senhor de qualquer, meu irmão, pelo amor de Deus, respeita a casa do meu Deus. Se vai para o fórum de regata, manda voltar, porque lá tem lei. E dentro da casa do meu Deus, aí quer vir de qualquer jeito. Meu querido, é diferente. Para vocês verem como é que o povo hoje está tratando o reino, como a casa do Senhor, como qualquer coisa. As coisas têm que ser com decência e ordem. Mas vamos lá, saiu um pouco da temática, mas vamos transitar naquilo que Deus quer que nós venhamos entender com propriedade. No tocante aqui, meus queridos, acerca da representatividade. Queridos, uma vida de representação, ela tem que estar com as suas bases alicerçadas diante de algo que não venha transmitir nenhuma descaracterização. Não. Porque a presença em si, meus irmãos, ela nos dá uma conotação de aceitação ou de rejeição. E detalhe, você sabia que pela apresentação, a pessoa já tem uma definição daquela pessoa. Vamos lá? João 14, versículo de número 6. Não, melhor, Mateus 16, 15. Presta bem atenção. Mateus 16, 13 em diante. Olha aí, transição. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. Quem foi que perguntou aos discípulos? Quem foi, meus irmãos? Quem foi que perguntou? Presta atenção, irmãos.
seus discípulos, Jesus, quem diz o... Olha, irmãos, Paulo disse uma coisa interessante, que nós somos uma carta lida. Em outra tradução vai dizer que nós somos uma carta aberta. Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem. Você vê que então teve muitos comentários. Uns dizem João Batista, outros, não é outro, e não é um, é uns, é outros. Está no plural, não está no singular. Outros Elias. Então muitas pessoas diziam que era João Batista. Muitas pessoas diziam que era Elias. E outros, Jeremias. Ou alguns dos profetas. Não é algum, é alguns. Versículo de número 15. E vós? Continuou ele: quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Pedro era o pessoal diz que Pedro era enxerido. Não, Pedro não. Pedro, ele era taxativo. Viu? Disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Espera aí. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és, olha aqui, ó. Eu te digo que tu és Pedro, que quer dizer pedra pequena, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos para os detalhes. Nós vemos aqui, meus irmãos, pessoas externas e internas. E dentro desta interna, nós estamos a contemplar. Deus me deu literalmente agora há pouco aqui. E eu estou transmitindo para você que nem aqui no esboço está. Foi Deus que acabou de me dar bem aqui, ó. Eu só anotei e vim para cá. Externas, pessoas externas. Não é pessoa, é pessoas externas e interna. Mas dentro desta interna, você vai se surpreender daqui a pouquinho. A externa. As externas, na verdade, meus irmãos, estão nos vendo com várias representatividades. Mas o interessante, sabe o que é? É que essas pessoas que estão lá fora, eu quero aqui tipificar elas, como as pessoas que estão distanciadas dos caminhos do Senhor, né? Estão lá, fora do reduto, fora do curral, que um dia lhe pertenceu. Mas essas pessoas, na verdade, elas tinham visualizações do que estava acontecendo por uma representatividade de Deus única, que era o Filho de Deus.
porque eles não falavam de nenhum dos discípulos, falavam de Jesus. E você sabia, meus irmãos, que infelizmente no nosso meio, Deus tem visto pessoas que diz ser representante de Deus, e vai lá para fora, essas mesmas pessoas que estão distanciadas dos caminhos do Senhor, não vai dizer que essas pessoas que diz que é filho de Deus, que é filho de Jesus, representante de Jesus, é um Jeremias, não. Ele vai dizer, isso é uma vergonha, porque não dá testemunho, não se comporta, porque aqui está dizendo que Jesus estava indo. A transição de Jesus era uma transição de um homem aprovado pelo Senhor, era um progressista. Me prova Jesus sendo regressista, como representante de Deus aqui nesta terra. Pelo contrário, onde Jesus ele ia, Deus estava na frente. Onde Jesus estava indo, Jesus testificava do Pai, e o Pai testificava dele aqui na terra, e tudo acontecia, e tudo era aprovado pelo seu Deus de Israel. Porque aqui, eles estavam falando de homens que eram aprovados pelo Senhor. Ei, rapaz, isso é Elias, esse é João Batista, isso é outro João Batista. Não. Jeremias. Não, outros. Deve ser algum dos profetas. Primeira coisa, meu irmão, que Deus ele não trabalha em reencarnação. Não. Deus não trabalha em reencarnação. Deus ele trabalha em um homem representante dele aqui na terra. Espera aí, eu vou dizer de novo, para você entender. Deus ele não trabalha em reencarnação. Deus ele trabalha em alguém que quer ser instrumento e representante dele aqui na terra. Aí quando ele é um representante aprovado por Deus, aí meu irmão, aí vai tudo bem. E aqueles que querem usar a Deus? Não é nem Deus que usa, ele quer usar Deus. Quem diz o povo ser o filho do homem? Isso aqui, meu irmão, é forte. Porque, meu querido, ser um representante de Deus, nós temos que entender uma coisa, que não é a nossa transição de vida no meio da sociedade, da forma que devemos agir, da forma que pensamos, não, devemos agir da forma que está baseado na palavra. O interessante é que quando Jesus, antes de chegar em qualquer localidade, quando Jesus foi para Gadara, antes dele chegar em Gadara, o gadareno, que a Bíblia não relata o nome dele, foi esperar Jesus na praia. Ele foi recepcionar Jesus na praia. A Bíblia diz que Zaqueu se antecipou, subiu na figueira brava, para poder ver quem era Jesus. Ou seja, a nossa transição, meu irmão, ela tem que ser reconhecida no meio da sociedade, porque a sociedade nos vê.
Por isso que eu falei um dia desse aqui, repito novamente. Nós temos que ter moral dentro da nossa casa. Viu? Qual é a moral que você tem? Eu não vou dizer por questão de ética. Eu falei para 3 pessoas aqui na igreja, faz uns dias aí, qual é a moral que vocês têm para ganhar fulano, beltrano e ciclano? Meu querido, para nós termos moral dentro da nossa casa, nós literalmente temos que ter bons testemunhos, para quando as pessoas nos ver e ver de fato o que Jesus disse: tu és o Filho de Deus. Quando a pessoa olhar para você, ei, não precisa nem você abrir muita boca, dele ver literalmente o próprio Deus falando pela tua boca. A tua presença transferir no meio da sociedade, para quem não tem temor a Deus, incômodo. Sabe por que Paulo, meus irmãos, disse com propriedade que nos últimos tempos iria ser como comichões a palavra? Porque isso daqui, meu irmão, traz incômodo. A tua presença traz incômodo. E detalhe, este incômodo é porque a pessoa não quer viver uma vida de mudança. A pessoa vai ter raiva de você, não te preocupa não. Jesus disse isso. Bem-aventurado aqueles que te perseguirem. Foi. Não fique com raiva, não fique triste não. Entenda uma coisa: se tem alguém com raiva de você, é porque você está sendo alguém que Deus está aprovando no meio da sociedade. Você e eu não somos qualquer pessoa. E Deus disse: ei, Jeremias, eu serei o vosso Deus. E quando Deus diz isso para ele, Ele está dizendo para você e para mim: mas vós, continuou ele dizendo, quem dizes que sou eu? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Será que os demais eles tinham essa resposta? Espera aí. Se você prestar atenção, você vai ver com muita clareza o que Jesus disse a Pedro. Eu vejo 2 coisas aqui, meu irmão. Ponto 1, Pedro dando lugar a Deus. E os demais? Você sabia que isso também cabe a mim e a você? Quem diz que tu és? É aquele que dá lugar a Deus, porque será que os demais iriam ter a resposta que Pedro deu? Tu és o Filho do Deus vivo. Porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas sim meu Pai que está nos céus. Porque aqui literalmente nós temos que vivermos uma vida como homens e mulheres que diz que somos, tá? Porque onde o povo de Israel ia, o povo já entendia. Olha, lá vem o povo de Israel. Olha, ó, o povo de Israel. Então, na verdade, não era um povinho qualquer não, meu querido. E onde nós vamos, ou onde nós irmos, as pessoas têm que nos ver como pessoas usadas por Deus.
a cada palavra que sai da minha boca e da tua boca, venham ser palavras como esta, ditas por Pedro a Jesus, literalmente. Detalhe, diante desta evidência pronuncial, as pessoas têm que entender que cada palavra que sai da minha boca, que sai da tua boca, venham ser palavras para as almas que estão precisando de Jesus de Nazaré. Porque o que saía da boca de Jeremias para o povo de Deus era a palavra do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas detalhe, o povo não queria, o povo reprovava, o povo não admirava Pedro, a Jeremias, mas o povo infelizmente nojava a Jeremias. Tem gente que vai nojar eu e você, mas sempre vai ter alguém que vai dizer: tu foi uma pessoa usada por Deus na minha vida. E quando eu falei de agora há pouco, pessoas lá fora e pessoas aqui dentro, Deus está dizendo para você e para mim que no nosso meio, meus irmãos, ponto 1, sempre tem que existir Deus, como falei quarta-feira, falei de agora há pouco e repito, como oleiro e nós como vaso, para Ele nos usar. Olha para cá, mas para Deus nos usar, o negócio é porque se tiver um vaso lá fora, não tem como. Para Deus nos usar, é basicamente assim. Você nunca vai ver. Está aqui. Mas vamos lá, deixa para lá. Você nunca vai ver um vaso com formato sem ser trabalhado de dentro para fora. É impossível o vaso ter formato sem que o mesmo venha a ser trabalhado de dentro para fora. E na parte externa existem detalhes. Meu Deus, Deus está falando hoje. Quando Deus está dizendo para nós, através desta palavra, eu falei, o de fora já passou, agora estamos aqui dentro, é aqui dentro. E eu acabei de dizer que tem aquele que ouve a voz de Deus e é usado pelo Senhor, e tem aquele que nem dá ouvido, só escuta. Então, não, irmão, entenda, quando o crente que diz que é crente só escuta, ele nunca vai ser usado por Deus, nunca, porque ele só escuta, aí, Deus dizendo, olha, para você e para mim, eu sou Deus, eu sou oleiro, vocês são minha obra-prima e são meus vasos. Eu quero usar vocês, mas eis a questão, para vocês serem usados por mim, deixa eu trabalhar dentro de vocês. Para alguém me ver como Cristo viu a Pedro, ei, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue. Quando ele disse carne, ei Pedro, não foi eu que disse para Deus, não sussurrei no teu ouvido não, Pedro. Não foi preciso morrer ninguém não, Pedro. Olha para cá, porque tem gente que é assim. Para acontecer uma revelação de Deus, precisa morrer alguém, para a pessoa se despertar para a realidade. Depois que morre, Deus está falando. Quer dizer que vai esperar morrer para Deus falar. Aí Jesus diz: ei Pedro, eu não morri ainda não. Ei, Tomé, Felipe, Bartolomeu, Tiago, e assim vai. Eu não morri ainda não. Mas o que revelou foi aquele que me enviou,
meu Pai que está nos céus. Porque Pedro se colocou à disposição de Deus, hein, meu irmão? Rabá, Shede, Manai, aleluia. Para você dizer aquilo que tu é, tu tem que deixar Deus trabalhar dentro de você. Aí vem a parte externa, que vem os detalhes. E esses detalhes são as transições aprovadas pelo Senhor. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava as pessoas. O lenço do apóstolo Paulo curava as pessoas. O profeta, que eu esqueci o nome, que estava só os ossos, jogaram o soldado, foi Ezequiel, não foi o profeta, me ajuda aí, gente. Ezequias, estava lá no buraco, só os ossos, jogaram o soldado ressuscitou. É isso que Deus está dizendo para nós. Porque eles deixaram Deus trabalhar dentro deles. Sabe por que tem muita gente que não é ousado e diz que eu sou servo de Deus. Eu sou ousado, e tem muito, é artista. Tu sabia disso? Tem tanto artista que sobe aqui em cima e outras tribunas, não é brincadeira. Chama a criancinha para cá, se ela é artista. Não, meu irmão. Pelo contrário, é instrumento de Deus. Não estou dizendo que não tem instrumento, tem. Mas tem mais artista do que instrumento de Deus. E o detalhe que Deus está dizendo para a sua igreja hoje, que eu acabei de dizer, o ponto 2, no tocante ao interno, que quem viu sendo usado pelo Deus vivo, seu Pai, foi Jesus. Em alto bom som eu digo, é Deus é que de fato vê. Tanto que a Bíblia diz, se o meu espírito testificar com o espírito que há em ti, em você, sim, e assim, aí sim, tem a aprovação de Deus. Mas o espírito que há, meu irmão, o espírito que há em mim, você vê que Pedro, logo em seguida, olha o que diz aqui, meu irmão, versículo de número 22, e Pedro, chamou quem? Jesus à parte, ainda agora, né, minutos antes, ou horas antes, ele foi usado por quem? Por Deus. E Pedro, vamos supor que o Senhor é Jesus. Jesus, vem cá, Jesus. Porque houve uma conversa entre Pedro e Jesus. Né? Vamos aqui. Jesus disse assim, também eu te digo, para a caixinha de fósforo, ver aqui, não foi carne, ou seja, Pedro, eu não sussurrei no teu ouvido, agora tu vem para cá sussurrar no meu ouvido, foi assim, e Pedro chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti? Tem compaixão de ti? Meu Deus, de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, então ele recuou. Forte, isso aqui é didática pura.
Vamos supor aqui, o senhor está aqui com o povo, né? Parece que eu estou vendo Pedro pegar na mão de Jesus. Fica aí, que quando ele chamou a parte, foi porque até aqui ele caminhou Jesus, né? Bacana. Fica aí. E chamou a parte, né? Para frente. Mais para frente. Para frente. Voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vai para lá. E ele está dizendo aqui, meus queridos, agora há pouco, ele estava dizendo, ó, tu és Pedro. O senhor vai pegar isso aqui hoje, que o senhor não sabia, os irmãos aqui se lembrarem, quando eu falar vão lembrar o que eu já falei. Isso que foi Deus que me deu, viu, meu irmão? Vamos supor que essa caixa, ainda agora há pouco, Jesus disse, tu és Pedro, viu? Pedra pequena, literalmente, isso aqui é fato, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que é que ele quis dizer com isso, Jesus? Olha, enquanto tu estiver fora desta pedra, tu vai viver uma vida desestruturada, desestabelecida, viu? Sem fundação nenhuma, sem fundamento nenhum. Mas quando tu passar a viver sobre esta pedra, tu viverás uma vida edificada. Enquanto você estiver aqui, fora desta pedra, tu nunca será usado por mim. Mas quando tu estiver aqui sobre esta pedra, tu sempre serás usado por mim, pelo meu Pai e por mim. Glória a Deus. Aí bem aqui Jesus já está dizendo, disse a Pedro, arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então ele voltou. Por que ele voltou? Olha, o meu povo não pode ir até o teu particular, porque no teu particular humano, tu serás uma pedra de tropeço para mim, mas no meu particular, quem caminhar comigo, aí vamos para livro de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Obrigado. Quando a gente vive literalmente uma evidência nos caminhos do Senhor, nós vamos viver, tá? E vamos ter a verdade sobre nós e em nós, porque diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque neste caminho, as pessoas vão dizer, se eu e você estivermos no caminho, agora, se estivermos no atalho, você nunca vai ouvir da boca dos homens que você é enviado de Jesus. Viu, irmã Thelma? Né, irmã Thelma? Aí assim não aprende, minha filha. Viu? É desse jeito. Se nós vivemos uma vida de atalho, nós nunca seremos, no meio da sociedade, uma revolução. Nunca. Mas quando nós nos colocarmos como verdadeiras evidências no caminho, a verdade estará nas nossas vidas, e de fato a vida estará em nós, e você vai transmitir verdade e vida para quem precisa sair do da vereda, do atalho da mentira, né, e da morte. Aí você vai apresentar, eu quero te apresentar aqui o caminho e a vida para a condução até o Pai. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Pronto. Então fique com esta palavra hoje, para cada momento específico a Deus te proporcionar. Amém? E serão sentidos
que Deus será glorificado através das situações a qual Deus nos colocar. E essas situações, tenha por certo, serão situações que você não ficará em nenhuma evidência como um homem ou uma mulher envergonhados. Amém? Amanhã a nossa oração de 12 horas em prol da Santa Ceia. Fique de QAP aí o teu horário, o nosso horário, das 6 da manhã às 6 da tarde. Todos nós aqui juntos, cantando, orando, clamando, apresentando o grande culto de Santa Ceia que estará sendo realizado no domingo. Amém? E a Escola Bíblica Dominical. Pois pronto, nós estamos rodados. É desse jeito. Não está certinho, porque é desse jeito mesmo. Rapaz, nós estamos. Vamos lá, mas tá bom, viu, Damião? Agora só traz pão e que elas traz bolo, tapioca, mas a gente pode pedir para elas fazer para nós trazer, né? A gente pode pedir para elas fazer nós trazer coisa. Amém?